Capítulo 39. Os Montes Ombori. Durante o dia enfadonho de segunda-feira, o Dr. Ferguson entreteve-se a dar aos companheiros 1000 pormenores sobre a região que iam atravessando. O solo bastante plano não oferecia qualquer obstáculo à marcha. A única preocupação do Dr. provinha do maldito vento do nordeste que soprava com violência e o afastava da latitude de Tombuctu. O Níger, depois de subir ao norte até aquela cidade, arredonda-se como imenso jato de água e vai lançar-se no Oceano Atlântico, como feixe que se desatasse. Nesse cotovelo, o terreno é muito variado, às vezes de luxuriante fertilidade, outras de extrema aridez. As planícies incultas sucedem-se aos milhares, por sua vez seguidas de vastas extensões cobertas de gestas. Todas as espécies de aves aquáticas, pelicanos, cercetas, pica-peixes e outras, vivem em numerosos bandos, à borda das torrentes e dos lamaçais. Surgiam, de vez em quando, acampamentos de tuaregues. Abrigavam-se debaixo de tendas de couro, enquanto as mulheres se ocupavam dos trabalhos exteriores, ordenhando as camelas e fumando compridos cachimbos. Pelas 8 horas da noite, o Vitória andara mais de 300 quilômetros na direção do oeste, e os viajantes foram então testemunhas de magnífico espetáculo. Raios de luar abriram caminho por uma fissura das nuvens, e deslizando entre as riscas de chuva, caíram sobre a cadeia dos Montes Ombori. Nada mais estranho do que aqueles píncaros de aparência basáltica. Perfilavam-se como silhuetas fantásticas no céu que escurecia. Dir-se-ia que eram ruínas lendárias de imensa cidade da Idade Média, espetáculo igual ao que oferecem em noites sombrias, ao olhar deslumbrado do viajante, as enormes massas de gelo dos mares glaciais. Não parece paisagem dos mistérios de Udolfo? Perguntou o doutor. Anna Radcliffe não teria desenhado estas montanhas com aspecto mais aterrador. Credo! Exclamou Joe. Eu não gostaria de andar sozinho à noite nesta região de fantasmas. Quer saber de uma coisa, patrão? Se não fosse tão difícil, levaria esta paisagem para a Escócia, ficaria ótima nas margens do Lago Lamont e tudo que a turista havia de querer veria. Nosso balão não é tão grande assim para que você possa fazer uma coisa dessas, Joe. Parece, porém, que estamos mudando de direção. Ainda bem. Os duendes do lugar são muito amáveis. Estão soprando um ventinho sudeste que nos vai fazer voltar ao caminho certo. Efetivamente, o Vitória retomou direção mais para o norte no dia 20, de manhã, passou por cima de intrincada rede de canais, de torrentes e de rios, o emaranhamento completo dos afluentes do Níger. Alguns desses canais, cobertos de relva espessa, tinham a aparência de viçosos prados. Foi aí que o doutor encontrou o caminho de Bart, quando este embarcou no rio para descer até Tombuctu. Com a largura de 1.600 metros, o Níger corria entre duas margens abundantes em crucíferos e tamarindos. Rebanhos saltitantes de gazelas, com chifres espiralados, metiam-se pela relva crescida, onde crocodilos silenciosos estavam à espreita. Longas filas de jumentos e camelôs, carregados de mercadorias de Gené, mergulhavam sob aquelas árvores magníficas. Depois surgiu um anfiteatro de casas baixas numa volta do rio. Nos terraços e nos tetos estava amontoada toda a forragem colhida nos arredores. É Cabral, bradou alegremente o doutor. É o porto de Tombuctu. A cidade não dista 10 quilômetros daqui. Está tão contente, meu amo? Perguntou Joe, encantado, meu rapaz. Bem, tanto melhor assim. Com efeito, daí a 2 horas a rainha do deserto, a misteriosa Tombuctu, que teve, como Atenas e Roma, as suas escolas de sábios e as suas cátedras de filosofia, patenteou-se aos olhos dos viajantes. Ferguson seguia-lhes todos os pormenores no plano traçado pelo próprio Bart, comprovando-lhe a extrema exatidão. A cidade forma vasto triângulo, em enorme planície de areia branca. A ponta dirige-se para o norte e corta uma orla do deserto. Nada nos arredores, a não ser algumas gramíneas, mimosas anãs e arbustos raquíticos. Quanto ao aspecto de dir-se-ia que eram ruínas lendárias de imensa cidade da Idade Média. Tombuctu, imagine-se um amontoado de dados e bolas de bilhar. É o efeito que produz vista de cima. As ruas, bastante estreitas, são ladeadas de casas de um só pavimento,
construídas de tijolos cozidos ao sol e de choças de palha e caniços, estas cunicas e aquelas quadradas. Nos terraços, vêem-se indolentemente estendidos alguns habitantes com as suas roupas coloridas, de lança ou mosquete na mão. Mulheres não há, a essa hora do dia. Mas dizem que são bonitas, acrescentou o doutor. Lá estão as 3 torres das 3 mesquitas, únicas que restam de um grande número. A cidade perdeu muito do seu antigo esplendor. No vértice do triângulo, ergue-se a mesquita de Sankore, com as suas galerias mantidas por arcadas de desenho bastante puro. Mais além, perto do bairro de Sanigungu, a mesquita de Sidiriaia e algumas casas de 2 andares. Não busqueis palácios ou monumentos. O cheque é simples traficante e a sua morada real um balcão. Parece-me que estou vendo muralhas meio demolidas, disse Kennedy. Foram destruídas pelos fulanas em 1825. A cidade era então 3 vezes maior, pois Tombuctu, desde o século XI objeto de cobiça geral, pertenceu sucessivamente aos tuaregues, aos sonraianos, aos marroquinos e aos fulanas. E esse grande centro de civilização, onde um sábio como Ahmed Baba possuía, no século XVI, biblioteca de 1.600 manuscritos, não passa hoje de entreposto de comércio da África Central. A cidade parecia, efetivamente, abandonada. Revelava o descuido epidêmico das cidades que decaem. Imensas ruínas se amontoavam nos subúrbios e formavam com a colina do mercado os únicos acidentes do terreno. À passagem do Vitória, houve certo alvoroço e batidas de tambor. Contudo, foi tão rápida que mal deu tempo para que o último sábio da cidade corresse para observar o novo fenômeno. Os viajantes, impelidos pelo vento do deserto, retomaram o curso sinuoso do rio e dentro em pouco Tombuctu era apenas mais uma das rápidas lembranças daquela viagem. E agora, disse o doutor, que Deus nos leve para onde melhor entender, contanto que seja para o oeste. Replicou Kennedy. Oral interveio Joe, ainda que fosse preciso voltar a Zanzibar pelo mesmo caminho, ou atravessar o oceano até a América, isso não me assustaria. Em primeiro lugar era preciso que fosse possível, Joe. E que nos falta para isso? Gás, meu amigo. A força ascensional do balão diminui sensivelmente, e teremos de fazer grandes economias para que ele nos leve até a costa. Serei mesmo obrigado a jogar lastro fora. Estamos pesando demais. Eis aí o resultado de não fazer coisa alguma, meu amo. Ficando o dia inteiro estendido como ociosos na rede, a gente engorda e torna-se mais pesada. A nossa é uma viagem de preguiçosos e no regresso estaremos horrorosamente gordos e flácidos. São reflexões bem dignas de Joe, volveu o caçador. Mas espere até ao fim. Sabe porventura o que o céu nos reserva? Estamos ainda longe do termo da viagem. Onde imagina ir encontrar a costa de África, Samuel? Teria grande dificuldade em responder-lhe, Dick. Estamos à mercê de ventos muito variáveis, mas enfim ficaria contente se chegasse entre Serra Leoa e Portendique. Há ali certo ponto onde encontraríamos amigos. Seria um prazer apertar-lhes a mão. Mas seguimos pelo menos a direção desejada? Não muito, Dick. Observe a agulha magnética. Estamos indo para o sul e subindo de novo para as nascentes do Níger. Seria uma excelente ocasião de descobri-las, disse Joe, se elas não estivessem já descobertas. Não seria possível encontrar-lhe outras? Não, Joe, mas sossegue, espero não ter de ir até lá. Ao cair da noite, o doutor jogou fora os últimos sacos de lastro e o Vitória elevou-se. O maçarico, embora funcionando com toda a chama, mal conseguia mantê-lo. Achavam-se então a 120 quilômetros ao sul do Tombuctu. No dia seguinte, acordaram nas margens do Níger, não longe do lago Debo. Até mesmo searas, para impedir o voo desses insetos, mas as primeiras vagas atiram-se às chamas, extinguem-nas pela sua massa, e o resto da nuvem passa irresistivelmente. Por felicidade, nestas terras há uma espécie de compensação para os seus estragos. Os indígenas recolhem os insetos aos milhares e comem-nos com grande prazer. São os melhores camarões do ar, observou Joe, lamentando não os ter provado, para informar-se a respeito. Ao cair da tarde, o terreno tornou-se mais pantanoso. Grupos isolados de árvores substituíam as florestas.
Viam-se nas margens do rio algumas plantações de tabaco e brejos de plantas para forragem. Numa grande ilha apareceu então a cidade de Jené, com as duas torres de sua mesquita de terra e o cheiro infecto que partia de milhões de ninhos de andorinhas que se acumulavam nas paredes. Algumas copas de baubás, de mimosas e de tamareiras irrompiam entre as casas. A atividade parecia muito grande, mesmo à noite. Jené é com efeito cidade de muito comércio. Acode a todas as necessidades de Tombouctou. As barcas no rio e as caravanas através dos caminhos sombreados transportam as diversas produções de sua indústria. Se nossa viagem não atrasasse, disse o doutor, eu teria tentado descer na cidade. Talvez encontrássemos algum árabe habituado a viagens à França e à Inglaterra e já conhecedor do nosso gênero de locomoção. Mas não seria prudente. Nossa visita ficará para a próxima excursão, disse Joe, rindo. Aliás, se não me engano, meus amigos, o vento está começando a soprar do leste. Não vamos perder esta oportunidade. O doutor lançou fora alguns objetos inúteis, garrafas vazias e uma caixa de carne que já não serviam para nada, logrando manter o Vitória em zona favorável aos seus intuitos. Às 4 horas da manhã, os primeiros raios de sol iluminaram Sego, capital de Bambarra, perfeitamente reconhecível pelos 4 bairros que a compõem, as mesquitas mouriscas e o vai-vem incessante das barcaças que transportam os viajantes para os diversos pontos. Mas os viajantes não foram avistados, nem puderam ver, levados, rapidamente, em direção ao noroeste, o que tranquilizou um pouco o doutor. Mais 2 dias nesta direção, disse ele, e na marcha em que vamos alcançaremos o rio Senegal. E estaremos em país amigo? Perguntou o caçador. Não inteiramente, mas se o Vitória viesse a falhar poderíamos chegar a possessões francesas. Se ele se mantiver por mais algumas centenas de quilômetros, chegaremos sem canseiras, sem temores e sem perigos à costa ocidental. E tudo acaba! Exclamou Joe. Tanto pior! Se não fosse pelo gosto de contar a viagem, não desejaria mais pôr pé em terra. O senhor acha que irão acreditar nas nossas aventuras, meu amo? Ao noroeste, o que, quem sabe, bravo Joe. Em todo caso há um fato incontestável, 1000 testemunhas nos viram partir de uma costa da África, algumas hão de ver-nos chegar do outro lado. Neste caso interveio Kennedy, parece-me difícil dizer que não fizemos a travessia. Ah! Senhor Samuel! Tornou Joe com um fundo suspiro, nunca me conformarei com a perda dos meus pedregulhos de ouro maciço. É uma coisa que daria autoridade à nossa história e verossimilhança aos nossos relatos. A 1 grama de ouro por ouvinte, arranjaria uma bela multidão para ouvir-me e até para admirar-me.